Amém. Vamos abrir, queridos, juntos. João 14, primeiro, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que significa isso, queridos? Que a falta de acreditar em Deus tem turbo dentro do nosso coração. Entende, amados? Então, muito importante, queridos, que você entenda como funciona a sua alma, sabe? O que significa acreditar? A Bíblia fala para nós, queridos, que a nossa fé, para você acredita o que é realidade espiritual, porque você não vê como esse corpo, com olhos do seu corpo. Você não vê espírito. Você vê seu espírito hoje? Você não vê espíritos. Por causa disso, a nossa fé que ajuda nós. Acredita, coloca a palavra de Deus como um fato dentro da sua mente e começa a andar sobre a palavra. Como Pedro faz. Pedro tem essa mentalidade. Pedro fala para Jesus, quando ele está no barco, Jesus, se você é verdade, Jesus, não um espírito, não alguma coisa, manda-me, fala uma palavra para mim. Por quê? Porque Pedro entende a autoridade da palavra de Deus. Por causa disso, Pedro é crente. Pedro fala para Jesus, fala uma palavra. Se você falar uma palavra, eu vou andar sobre a palavra. Esse é o que Pedro fez. Então, a Bíblia fala para nós que Pedro começa a andar sobre a água, certo? Mas, na verdade, Pedro não anda sobre a água. Pedro anda sobre a palavra do Senhor. Ele coloca toda a confiança dentro do coração, a mente dele, o ser espiritual do ser humano dentro dele. Através da palavra do Senhor, ele coloca toda a confiança sobre a palavra. Então, quando isso acontecer, ele começa a andar na água, certo? Mas quando ele começa a ver, o que está acontecendo aqui, o mundo aqui, sabe? O vento, ele começa a realizar a verdade do o que está acontecendo na fora desse casca, na fora desse corpo. Entende? Isso é o que significa mentalidade carnal. Você realizar como uma verdade, como um fato, o que está acontecendo aqui. Então, você começa a perder o trabalho, o progresso, o processo da palavra de Deus. Entende, queridos? O Senhor Jesus fala para nós que viver através da palavra de Deus, não o que você vê aqui. Entende, queridos? Então, ele fala isso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Dá bem atenção, queridos, para essas palavras que transformam minha vida, ou meu visão para o cristianismo. Tudo transformado. Sabe por quê, queridos? Porque eu ouvi essa palavra cada dia para 3 anos. Para 3 anos, cada dia eu abro João 14, João 15, João 16, João 17. Essa é a conclusão da nossa fé quando Jesus fala para os discípulos. Antes que ele morrer, ele não fala através de parábolas, ele fala verdade puro para eles. Entende? Então, muito importante essa interpretação aqui, queridos. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E sinal sobre a segunda volta, que pessoas acreditam no cristianismo hoje, que Jesus vai voltar no Jerusalém, essa grande mentira. Esse não existe na Bíblia, mas interpretação carnal. Entende, queridos? Essa é a volta através do Espírito. E Jesus vai revelar isso aqui para nós. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele está falando sobre um lugar na casa do Pai. O que é a casa do Pai? Casa espiritual. Porque a casa do Pai, o Pai é Espírito. Amém?
Então, você também é espírito. Versículo 5. Disse-lhe Tome, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, Toma, ele tem mentalidade o quê? Mentalidade carnal. Ele começa, receba a palavra de Jesus no jeito carnal. Entende? Então, Toma começa, o que caminho? Onde? Onde esse caminho? Entende? Essa mentalidade carnal. Jesus, que tem mentalidade espiritual, ele vai falar. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conheceria também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replico, versículo 8, queridos. Capítulo 14 de João, do Evangelho de João, versículo 8. Replico-lhe Filipe, Senhor, mostra nosso Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes, eu mostro ao nosso Pai. Então, tem uma verdade pura aqui. Filipe fala para Jesus, mostra, não conheça. Porque Jesus fala, não tem nenhuma pessoa que conheça o Pai, só o Filho. Então, a discípulos ainda não nasceu de novo, por causa disso eles não conhecem o Pai, mas eles vê atitude, eles vê milagres, eles vê caráter do Pai através de Jesus. Por causa disso, Jesus fala, você já vê o que o Pai é, ele vive em mim. Você quer ver o Pai? Ele é espírito, mas esse caráter dele, a misericórdia do Senhor, fica manifestada na vida de Jesus. Sabe, queridos, por causa disso, quando os fariseus querem aplicar a lei no jeito que, mata essa pessoa, o Senhor Jesus fala, não, nenhum de vocês sem pecado. Eu venho para aplicar misericórdia ao coração do Pai, que foi revelado para Moisés. Entende, queridos? Que o Pai fala para Moisés, isso é realidade. O coração dele é cheio de misericórdia. Então, nesse jeito, mas para conhecer o Pai, queridos, essa é uma jornada bem pessoal e bem internal para cada um de nós. Esse não é um grupo para conhecer o Pai. Você pode, sabe, uma revelação bem individual dentro de você. Entende, queridos? Esse não é uma estrutura da crente, ou da acreditar, ou forma, ou denominação. Não, ele é uma pessoa. E cada pessoa entende qual limite, qual natureza de relacionamento. Entende, queridos? Então, vamos continuar aqui. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes, eu mostro a nosso Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Uau! Então, o Pai é Espírito, ele permanece no Filho. Sabe por que o Pai permanece em Jesus, queridos? Porque Jesus não dá nenhum espaço para Satanás. O que é Satanás? Maus espíritos que geram o pecado dentro da alma do ser humano. Por causa disso, queridos, a nossa alma ainda tem parte dentro de nós, ainda está rebelde. Por causa disso, a nossa alma precisa salvação do mau espíritos. Esse através do arrependimento purifica seu coração e fazer a vontade do Pai sempre, que o Pai sempre permanece sobre você. Entende? Não sobre a igreja,
não sobre até ler Bíblia, ter conhecimento, muito importante ler Bíblia, muito importante ter conhecimento para aplicar, porque você quer conhecer o Pai. Através, aplica a palavra. Entende, queridos? Como você vai conhecer Espírito? Como? Você precisa acreditar o que foi revelado para você. Entende? Esse lugar onde você vê o Pai. Você conhece o Pai pessoalmente. Não sobre as pessoas, não sobre pastores falar para você uma cerimônia na igreja. Não, queridos. Esse relacionamento individual como um neném e papai, como um neném e mamãe. Completamente da segurança do seu coração está no seu relacionamento com o Pai. Por causa disso, o Senhor Jesus fala para nós, queridos, que o Pai mais grande de mim, o Pai melhor, o Pai, quando você tem estabilidade no seu relacionamento com o Pai, você está livre para toda a eternidade. Esse é o que é eternidade? Que você descobre o que você é. O que o Senhor fala sobre você, esse é o que é sua verdade. Não o que pessoas falam, não o que o pecado fala, não o que seu passado fala sobre você, mas o que seu Criador fala sobre você, essa é a sua verdade. Muitos crentes hoje, eles acreditam no Jesus, sabe por quê? Porque eles acreditam na palavra do mensagem do Evangelho. Através de acreditar nisso, eles encontram Jesus no mundo espiritual. A mesma coisa, queridos. Quando você acreditar o que o Senhor fala sobre você, você vai encontrar sua verdade no mundo espiritual. Mas tá, muitas pessoas acreditam em Jesus, o que Jesus fala sobre ele, mas não acreditam o que Jesus fala sobre você. Você. A Bíblia fala para nós, queridos, quando você acreditar no Senhor Jesus, você torna filho de Deus. Não através da adotação, mas através do nascimento. Você nasceu do Espírito do Pai. Na mesma forma que Jesus. A Bíblia mostra para nós, queridos, que Jesus é o primeiro filho de Deus. Agora Deus tem muitos filhos. Amém, queridos? Então você precisa, querido, acreditar na cada palavra que o Senhor Jesus aqui falando, para você começar a encontrar, você começar a possuir sua realidade, sua verdade no mundo espiritual. Não deixa Satanás enganar você através da sua ignorância, da sua verdade espiritual. Amém, queridos? Vamos continuar a ler João 14. Nós estamos, queridos, para pessoas novas aqui, estamos no estudo bíblico. Cada quarta-feira, 7h30, nós estamos sempre fazendo esse estudo bíblico através da palavra de Deus. Nós deixamos a palavra explica a palavra. Não através de doutrinas, não através algumas coisas através da palavra mesmo. Amém? Então, se você não ainda inscrever no canal, no YouTube, estamos no Facebook também, a página do Facebook que chama João Atala do Egito. O TikTok, Comunhão com Abba, YouTube, Comunhão com Abba. Amém, queridos? Gostaria muito que vocês, junto a nós, vamos conquistar tudo o que o inimigo está fazendo hoje na igreja, de tudo interpretação errada. Vamos na jornada com o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ler capítulo 14 do livro de João, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Uau! Pensa sobre isso, queridos. Pensa sobre isso. Seja glorificado no Filho. Glorificado no Filho. Então, esse é o ponto que Jesus quer você encontrar dentro do seu coração.
O caminho para o Pai é Jesus. Quando você começa a acreditar em Jesus, você começa a encontrar Jesus no mundo espiritual, certo? Mas ainda, até muitas pessoas não ainda conhecem o Pai. Sabe, queridos? É através de você possuir esse lugar dentro de você, que você realizar a verdade dentro de Jesus, aguarda essa palavra, começa a siga, conheça o Pai, começa a estar com o coração aberto para, meu Pai, eu quero conhecer você, você é Pai de Jesus, você que me fez, você é meu Criador do universo, que você mandei Jesus. Então, queridos, muito importante que você entenda essas realidades. Que Jesus não é o Pai. Jesus está junto com o Pai. Mas Jesus não é Pai. Por causa disso, não chama Jesus o Pai. Jesus é seu irmão. Entende, queridos? O Pai, pessoa. Jesus, pessoa. Entende? Por causa disso, Jesus, na vida na terra, ele está no comunhão como o quê? Como ele é mesmo? Não. Com o Pai. O ser é criador do mundo, criador do universo. Entende, queridos? Muito importante, queridos, localiza essa verdade. Muitas pessoas cristãs que falam, chama Jesus Pai, mas você precisa entender, você tem família para toda a eternidade. Jesus é seu irmão. Jesus é filho de Deus. Deus é o Pai. Jesus é filho. Por causa disso, ele chama você o quê? Filho? Jesus chama você irmão. Jesus chama você irmão. Amém, queridos? Vamos ler 13. Capítulo 14 do livro de João, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Uau! Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardares os meus mandamentos. Uau! Então, esse não é como um mágico. Não funciona como isso. Porque muitas pessoas começam a fazer pedidos para Deus, mas não através da vontade dele. Eles fazem a vontade deles, entende? Mas Jesus fala aqui que as coisas que você pergunta a Deus, sabe por quê? Você faz parte de Deus do mesmo jeito que Deus faz parte na sua vida. No mesmo nível, entende? Por causa disso, quando você vive no Santo dos Santos com o Senhor, seu espírito está com o Espírito do Senhor. Então, sua vontade está com a vontade de Deus. Você não tem vontade própria mais. Entende? A vontade do Pai que está dentro de você. Entende? Então, vou explicar isso na conclusão da vida espiritual para você entender, muito importante, entende essa realidade. No livro de Gênesis, Deus fala para Caim, Deus fala para ele, Caim, cuidado. Por quê? Porque o pecado está batendo no coração do Caim. A Bíblia no livro 1 João, no mensagem 1 João, revela para nós que o trabalho do Satanás é o pecado. Então, por causa disso, Jesus manifestou na terra para destruir o trabalho do Satanás. Como Jesus destruía o trabalho do Satanás? Através do Espírito Santo. Entende? Na outra forma, Deus fala para Caim, cuidado, Caim, tem mau espírito que quer matar seu irmão através de você. Não abre a porta do seu coração para esse mau espírito, mas você precisa governar sobre esse mau espírito. Começa a ter paz, começa a ter calma, governa sobre essa raiva que você sente no seu coração. Quando você faz isso, você vai governar sobre o mau espírito. O anjos do Senhor vai trabalhar na sua vida para Deus abençoe você. O Espírito Santo, você vai crescer. Os frutos do Espírito Santo vai manifestar. Para você crescer na imagem do Senhor, na imagem do seu Criador. Entende, queridos? Muito importante. Por causa disso, queridos, a Bíblia fala para nós no 1 João, fala a pessoas que andam na verdade,
Essas pessoas que amam Deus, porque eles estão em comunhão com Deus. Mas as pessoas que fazem mentira, eles fazem outra vontade que contra a vontade de Deus, eles estão enganados através dos maus espíritos, entende? O Espírito de Deus não está neles. Mas aqui pode ser também conhecimento sobre Deus, entende? Mas o Espírito não está morada no Santo dos Santos. Por causa disso, queridos, tudo isso é a palavra do Senhor, esses lugares no mundo espiritual. Você precisa acreditar na cada palavra para encontrar a verdade dessa palavra dentro de você. O lugar que Deus está mostrando para nós. Amém, queridos? Então, não tem como você permanecer no Santo dos Santos e você mora no mundo. Entende? Por causa disso, Deus fala, Pai, aguarda eles no mundo, não tira eles do mundo, mas separar o mal, entende? Aguarda eles do mal que está no mundo. Na outra palavra, o Senhor Jesus fala para nós que aguarda eles no reino de Deus na terra. O mundo de Satanás, eles são separados, entende? Vamos ler, queridos, versículo 14 juntos. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai. Ele vos dará outro consolador. Uau! O que significa consolador? A nossa alma foi produto do mau espíritos que faz mentira na nossa mente. E nós começamos a ter atitude através do pensamento de engano que entra na nossa mente. Isso é o que chama alma. Por causa disso, a nossa alma precisa de salvação através do Espírito Santo. Através nós recebemos o trabalho, o sacrifício de Jesus e nós entramos no Santo Santo. Porque quando você entra no Santo Santo, Deus coloca mais o Espírito dele sobre você. Quando isso acontecer, automaticamente seu coração vai mudar. Isso é o que chama caráter. Isso é o que chama frutos do Espírito Santo. Não trabalho do Espírito Santo sobre o milagre, sobre a cura, sobre a liberdade, mas frutos. O que frutos do Espírito Santo? A caráter de Deus. Características do seu Criador. Entende? Esse é o que é sua originalidade. Esse é o que Deus criou você. Deus criou você sobre a imagem dele. Essa é a sua liberdade. Entende, queridos? Você precisa ter essa mentalidade, esse jeito de pensar, sabe? Não localiza Deus no um tempo, no dia, mas localiza o reino, que você é rei dentro desse reino. Você governa sobre o mundo espiritual aonde você vai. Entende, queridos? Por causa disso, queridos, a Bíblia fala para nós que a nossa vida é oração. O que significa isso? Que você sempre, 24 horas, está consciente do mundo espiritual. Entende? Está conectado com Deus, sempre fala com Ele. Sempre fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, para você sorrir. Obrigado, Jesus, para ter lugar para viver. Obrigado, Jesus, para esse fruta. Obrigado. Conexão. Fala com Jesus. Entende, querido? Porque Ele 24 horas está com você. Esse é o que é oração. Oração não só no tempo difícil. Oração é alguma coisa que você desfruta. Entende, queridos? Oração é alguma coisa dentro do seu coração que você ama a presença do seu Pai eterno. Isso é o que é oração. Oração é eternidade. Oração, você está consciente de Deus. Por causa disso, você está falando com Ele. Entende, queridos? Vamos ler versículo 16. Eu rogarei, ao Pai, Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Uau! Espírito Santo não com você só na terra. Só quando você fala em língua. Você precisa estar consciente do Espírito Santo. Porque Ele é seu amigo para toda eternidade. Começa a familiarizar sua mente
como o Espírito de Deus, mas o Espírito desse mundo. O Espírito desse mundo está manifestado nesses vídeos maus no TikTok, no Facebook, esses vídeos que só fazem distração para a nossa mente. Sabe, queridos? Muitas coisas caem na nossa alma, caem no nosso espírito, quando nós abrimos nossos olhos para ver o que está acontecendo no mundo. Entende, queridos? Por causa disso, queridos, o Senhor Jesus fala, fica alerta do que está acontecendo no mundo espiritual. Jesus fala o corpo fraco. O que significa o corpo fraco? Não esse corpo, mas a mentalidade carnal é fraca. A mentalidade espiritual, para ficar consciente no mundo espiritual, agora você está vivendo no espírito, com mentalidade espiritual. Entende? Vamos ler. 17, nós estamos lendo aqui Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Uau! Então, o que é esse mundo? Esse mundo é anjos caídos, maus espíritos, que engana as almas do ser humano. Entende, queridos, o que está acontecendo nesse mundo? Essa é a natureza do mundo. Todas as coisas que estão como um círculo do escuro. Entende, queridos? Esse é o que Deus fala para Caim. Não deixa os maus espíritos, anjos caídos, governar sobre você. Mas você governa sobre eles. Entende, queridos? Então, esse ambiente do mundo, Jesus está falando aqui, Espírito da verdade, o combate. Como você conquista o mundo? Para você viver no Espírito. Você acreditar que Jesus fala, o Espírito de Deus está em você. Uau! Espírito do Criador do Universo está em você. Você está consciente disso? Ou você está consciente eu estou cristão, eu sou crente, eu vou à igreja, eu volto a casa, eu sou viver com língua do mundo, viver com pensamento do mundo, e você está surpresado por que as coisas de Deus não aconteceram na minha vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo da verdade que mora em você, você não está valorizando o Espírito Santo da verdade que mora em você. Você não está consciente 24 horas do que está acontecendo no reino espiritual dentro de você. Entende, queridos? Por causa disso, Jesus fala para nós que você precisa renovar sua mente. Renova o Espírito que está falando, orientando a sua mente. Com Espírito de verdade. Esse como Jesus salva nossas almas através do Espírito Santo. Amém, queridos? Ele fala o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não está no Santo do Santo. Entende? O mundo não passa através de acreditar no sacrifício de Jesus. Entende? O mundo não está a acreditar que Jesus morreu para eles estar no Santo dos Santos e Deus levanta almas deles como Espírito Santo. Entende, queridos? Então, por causa disso, nós precisamos pregar o Evangelho para o quê? Para o mundo. Evangelho que faz igreja. Evangelho que torna o mundo para igreja santa. Evangelho que faz separação dentro das almas das pessoas com maus espíritos. Evangelho, esse é o poder da justiça de Deus, através do Evangelho, através do sacrifício que Jesus fez para nós. Então, o reino espiritual está vivo 24 horas. Entende, amados? O Espírito de verdade. Quando você entende isso, queridos, que o reino espiritual está funcionando, está vivo 24 horas, você vai realizar qual nível de necessidade que você precisa de Deus na sua vida. Entende, queridos? Você precisa de Deus na todas as coisas. Todos os detalhes pequenos, todos os detalhes grandes, todas as coisas. Entende, queridos? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Por quê? Satanás engana a mentalidade do ser humano. Eles começam a viver através do que eles vê
com óleo carnal, não com óleo do coração. Entende, queridos? Vamos continuar aqui. João 14, versículo 8. Não, versículo 17. O conhecias, porque ele habita convosco, estará em vós. Uau! Não vos deixaria órfãos, voltaria para vós outros. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele não está falando sobre a volta de Jerusalém. Ele está falando sobre a volta no Espírito. Entende? Por causa disso, eu não sou órfão. Se Jesus não voltar para mim, eu sou órfão. Entende? Se Jesus viver em mim agora, essa é a volta de Jesus para mim. Essa é o que é a interpretação certa da Bíblia. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas agora, eles acreditam na forma judaica. Na forma que crente carnal acreditar. Entende, queridos? Como no primeiro discípulos de Jesus, eles não entendem que é o reino espiritual ainda, até eles recebam o Espírito Santo. Lembra quando Jesus, ele resistiu, ele encontrou com discípulos, o Pedro fala para ele, quando você vai voltar? Quando? Tem muitas interpretações erradas dentro dele para promessas de Deus sobre o reino de Israel. Entende? Eles acreditam que Deus vai voltar na forma carnal no Israel para governar o mundo inteiro do Israel. Jesus fala para eles, para. Quando o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo vai revelar para você. Depois Pedro começa a falar para nós, não, o reino espiritual, o reino de Deus está em vocês. Você é o templo de Deus. Você não está consciente que você é o templo de Deus? Você não está consciente que Ele é Emmanuel? Que Ele está com nós? Que Ele quer governar a terra através celestial Jerusalém? Através de Jerusalém celestial, que Galatians 3, que Paulo fala para nós. Galatians 3 revela para nós essa mentira. Jesus nunca vai voltar para Jerusalém terrena. Jesus já está rei no Jerusalém celestial. A Bíblia fala para nós que Jesus compreende nossas almas. Ele torna nós reis no reino de Deus. Para o quê? Para governar sobre a terra. Isso que foi escrito no livro do Apocalipse. Você precisa acreditar nisso, queridos. Todas as outras coisas, mentiras do Satanás, doutrinas satânicas está dentro da igreja hoje. Doutrinas judaicas, não doutrinas de Jesus, não doutrinas do Cristo, doutrinas do anticristo. Isso que é doutrinas judaica. Entende, queridos? Doutrinas carnal, não espiritual. A mentalidade carnal, para você entender a palavra de Deus, através da mentalidade carnal, esse inimigo de Deus, essa inimidade de Deus. Entende? Por causa disso, quando pessoas falam sobre que Jesus não é o Filho de Deus, ele fala, você pode falar, eu vou perdoar. Mas se você rejeita o Espírito de Deus que está na terra hoje, não tem perdão. Na outra palavra, se você resiste à mentalidade espiritual, mentalidade do Cristo, mentalidade que você entende a palavra de Deus através de realidades espirituais, você está rejeitando Deus. Como você vai manifestar a vontade de Deus se você rejeita a mentalidade, o jeito espiritual que Deus está pensando? Engano. Isso que Satanás usa contra a crente hoje. Entende? Interpretações erradas da Bíblia. Entende, amados? Eu sei que isso pode ofender muitas pessoas que acreditam na forma que eles cresceram nas igrejas. A forma que foi apresentada para eles. Mas lê a Bíblia com mentalidade completamente espiritual. Completamente. Entende? Vamos continuar. Nós lemos no livro de João 14, versículo 18.
Não vos deixaria órfãos, voltaria para vós outros. Uau! Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Uau! Jesus está vivo com nós. Jesus não está no céu, que está no galáxia. Não. Esse não é onde Jesus está. Jesus está no céu. Quando você fecha seus olhos, começa a abrir olhos do seu coração, você vê, encontra a realidade espiritual. Encontra anjos do Senhor, que é ambiente da glória, ambiente da santidade, ambiente do Pai, onde o Pai mora, lugar celestial no alto, lugares do Altíssimo. Esse é o que? Realidade do céu, onde Jesus mora hoje. Jesus não mora no galáxia. Jesus mora em mim. Jesus mora em você. Você precisa estar alinhado na sua mente como onde Jesus está agora. Por causa de você ver Jesus, você está vivo. Como? Na mesma forma que Jesus vê o Pai. Jesus está vivo por causa do Pai. Você está vivo porque você vê Jesus. Como o neném, sabe? O neném, ele aqui, branco, ele entende nada. Entende? O que ele vê o pai fazendo, ele vai fazer automaticamente. Isso é o que aconteceu com Emma. Deus fala muito para mim através do nosso neném aqui, Emma, 9 meses. Eu fazer muita observação com a atitude dele, eu quero aprender como aplica essa atitude com meu pai, sabe? O lugar de segurança nas nossas mãos. A mesma coisa com nossas almas, sabe, queridos? Lugar de segurança do seu coração, quando você conhece o Pai e começa a descansar na realidade que Ele ama você, que não tem nada que pode separar você do amor dele, você começa a ficar consciente do lugar do Santo do Santo. Você passar na fora do pecado, na fora do véu do pecado e começa a viver olhando para a presença do Pai. Amar o Pai, ama a presença dele. Automaticamente, queridos, você vai transformar. Automaticamente, essa é a glória de Deus. Não através da força do seu ser humano, sua transformação. Através você olha o Pai, ama Ele, está com Ele. Fica aqui ocupado com Ele. Entende, queridos? Vamos ver aqui. 19, versículo 19. Nós estamos lemos aqui João 14, versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus está falando aqui antes do cruz, quando ele está no caminho, ele vai morrer algumas horas, entende? Então ele explica para os discípulos: olha, eu vou agora preparar o lugar que eu falei para você. Onde é esse lugar? Na presença do meu Pai, através de véu. Por causa disso, quando Jesus morreu completamente, o véu do pecado foi rasgado. Sabe o que Deus quer falar? O que Deus está falando para nós? Ele fala: vem, vem, filho, vem, entra no Santo do Santo, entra aqui. Eu vou colocar meu espírito sobre você. Eu vou salvar você das mãos dos inimigos espirituais. Entende, queridos? Através do Espírito Santo. Através você submete sua vida para os mandamentos de Jesus. Através você ama o Senhor com todo o seu coração. Não tem outra vida para viver na fora da presença de Deus. Amém, queridos? Esse é o jeito, queridos. Versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Agora eu conheço isso. Agora eu conheço que Jesus está com meu Pai. Por causa disso eu encontrei o Pai. Agora eu conheço o Pai. Eu estou conhecendo Ele cada dia mais. Aquele que tem... 20, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E vós em mim. E eu em vós.
essa é a volta de Jesus. Isso é o que significa Jesus voltou. Quando você fala isso, Jesus veio no meu coração. Na outra palavra, você é templo e dá para você o chave. O que é chave? A sua vontade. Deseja, Jesus vem no meu coração. Eu abro meu coração para seu espírito entrar em mim. Entende? Não como Caim, que abre o coração dele para o pecado, para o mau espírito, vem dentro dele e começa a agir para matar pessoas. Entende como funciona? Então, todas as atitudes que não de Deus dentro da sua alma, esse é o mau espírito. Você precisa arrepender. Você precisa falar, Jesus, me perdoa. Manda o Espírito Santo fazer combate contra esse mau espírito que está familiar para a minha mente. Pode ser raiva, pode ser falta do perdão, pode ser falta da paciência, pode ser desejo de sexualidade, todos esses trabalhos do Satanás. Entende, queridos? Pode ser roubar as coisas, infidelidade, fofoca, todos os pecados, trabalho do mau espírito. Por causa disso, queridos, a volta de Jesus dentro de nós, ele liberta-nos do quê? Do mau espírito que cativa a nossa alma para fazer pecado na terra. Esse é o que aconteceu com Caim. Deus fala para ele, não, o pecado está batendo na porta do seu coração. O livro Apocalipse fala para nós que Jesus está batendo na porta do seu coração. É o mesmo ato, mas Espírito de Deus, Espírito de Satanás. Entende? Então, com qual espírito você vai abrir seu coração para qual espírito? Essa é a minha pergunta. Essa é a mesma pergunta que Jesus está perguntando a nós. Entende? Aceita o evangelho. Deixa-me viver em você. Quando eu viver em você, você é agora cristão. Que Cristo em mim, não eu sou. Entende? Não sou eu que vivo com Satanás dentro de mim, fazer, através do espírito do mundo, o pecado, a vontade do mundo. Entende? Mas Jesus vive em mim, agora tem separação. Entende, queridos? Essa é como funciona a volta de Jesus dentro de nosso espiritual, como Jesus explica aqui no João 14. Vamos ler 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Essa é a estrutura do nosso relacionamento com Jesus. Vamos ler esse de novo, porque é muito importante como você aplica isso dentro do seu relacionamento com Jesus. Entende qual natureza do relacionamento de Jesus com você? Através desse versículo, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, consequência de seu amor para Jesus, você aguarda a palavra dele dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por quê? Porque você quer estar com o Espírito dele. O Senhor está no Espírito, não carne mais. Entende? Você é corpo dele, se sua alma está em união com ele. Entende, queridos? Essa é a manifestação do Filho de Deus. O oposto, o que está acontecendo com o pecado. Entende? O pecado, o mau espírito, engana uma alma e começa a estar em união. Por causa disso, pessoas, quando eles pecam, sentem insegurança, medo, condenação. Por quê? Porque eles estão em união com o mau espírito. Por causa disso, quando o ato do pecado terminou e fez na terra, a alma está completamente em segurança. A alma está fora do lugar da segurança que Deus criou, que é o Santo do Santo. Por causa disso, a alma do ser humano precisa arrepender, voltar. Através, olha para Jesus na cruz e fala, me perdoa, meu Pai. Eu ouvi a voz do Pai dentro de você. Porque é o coração puro que ouve a voz do Pai. Então, muitas vezes nós vemos para a presença de Deus, mas com uma máscara, sabe? Você fala, me perdoa, Pai, mas ainda a verdade dentro da minha alma, eu não estou
com intenção de pergunta perdão, porque ainda eu amo essa atitude. Ainda, na minha mente, eu estou preparando para fazer o mesmo pecado de novo. Entende? Ainda, minha língua, pode só fofoca, esse é muito bom. Entende? Palavras maus na minha língua. Entende, queridos? Então, muito importante, queridos, que você entende como funciona isso. 21, ele fala, aquele que me ama. Então, o ponto aqui, você ama a presença do Senhor. Quando você ama a presença, automaticamente o Espírito Santo vai lembrar, vai colocar lembrança dentro da sua mente para os mandamentos de Jesus. Esse trabalho do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Esse é o que me ama. É aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quando você está em estabilidade do seu relacionamento com Jesus, você começa a ter, como falar? Como você começa, o Pai fica familiar para a sua alma. A presença do Pai fica claro com você. Sabe? Esse que terminar todas as batalhas. Porque o que o inimigo quer fazer nas nossas vidas? Ele quer tirar a nossa alma na fora do Santo do Santo. Entende? A Bíblia mostra para nós, queridos, que esse lugar do Santo do Santo é um lugar real no mundo espiritual. Você pode viver dentro, você pode viver na fora. Dependente de você. Cada dia na sua vida. A mesma coisa. Entende, queridos? Por causa disso, a sua vontade está na prova 24 horas. Então, quando você ama o Senhor, automaticamente você quer, com intenção, determinado, com decisão determinado, eu não vou fazer a vontade que é contra a vontade do meu Pai, porque eu amo o meu Pai. Eu quero permanecer com meu Pai até a morte. Ok, vou confrontar a morte. Perseguição, vou confrontar a perseguição. Eu quero ficar com meu Pai. Esse lugar que está dentro de Jesus, ele está revelando a natureza do relacionamento dentro da alma de Jesus com o Pai. A mesma coisa com você, porque ele fala para nós, a mesmo jeito que eu estou vivendo com meu Pai, você está vivendo comigo. Como o jeito? Jesus nunca pecou porque ele ama o Pai. Entende? Porque ele quer estar com ele. Entende, queridos? Vamos ler. Vamos continuar 21. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é muito importante. Então, revelação de Jesus. Jesus vai revelar o que ele é, que ele é rei do universo, não religião. Para qual pessoas vai ficar revelado dentro do coração de algumas almas dentro da terra aqui. Com qual tipo de pessoas? Pessoas que amam ele. Através do amor deles, eles aplicam a palavra. A consequência, Jesus vai revelar. Jesus, que ele vai perto do coração da pessoa. E Jesus vai ficar revelado para essa alma. Entende, queridos? Por causa disso, muitas pessoas estão perdidos no conhecimento bíblico, em muitas coisas. Por quê? Porque eles não entendem a natureza do relacionamento. Eles conhecem a palavra, se aplica. Mas através da aplicação, você vai deixar Deus revelar no mundo espiritual o que ele é para você. A Bíblia mostra para nós, queridos, que você vem perto de Deus e Deus vai perto de você. Então, o ponto de você, por causa disso, a chave do nosso relacionamento com Deus, o que Jesus falou na vida dele, é arrepender. Muitas pessoas falam, Deus é amor, Deus te ama. Mas, na verdade, a pessoa responde, por exemplo, Deus ama todos nós. Eles permanecem no pecado. Esse é o que chama informação satânica, não verdade, meia verdade. Esse é o que o inimigo faz. Entende?
Jesus nunca fala para o ser humano, Deus ama você, Deus ama tudo, Deus ama tudo. Não, ele fala, arrepender. Se você não arrepender, você está na fora do Santo do Santo. Você pode ser cristão, muçulmano, o que você quer. Mas se sua alma ainda está no lugar que tem pecado, que você está a facilitar o pecado na sua vida, você está na fora do Santo do Santo. Você pode ser pastor, ou o que você é. Essa estrutura no mundo espiritual. Entende, queridos? Essa é realidade no mundo espiritual. Então, muito importante, queridos, entende a natureza do seu relacionamento com Deus. Sabe, queridos? Então, 3 coisas aqui, certo? Amor, obediência, revelação. Tudo está dependente do outro. Se você não ama a verdade do Senhor no seu coração, você não tem poder para obedecer Ele e permanecer na presença dEle. Por causa disso, Deus que criou você, Ele fala para você essa chave. Ele fala, primeiro comando, me ama. Me ama. Como o quê? Como que Deus ama você? Com tudo. Todo o seu coração, todo o seu pensamento, toda a sua vontade, toda a sua força, todo o seu ser. Porque você foi criado por Deus, para Deus, não para você. Entende? Por que Deus fala para nós isso? Porque Deus ama você com tudo o coração dele. Até o único filho que ele tem, ele sacrifica. Ele dá a vida dele para nós. Entende, amados? Então, esse é o coração de Deus. Agora, queridos, você precisa entender como funciona dentro de você. Esse é o que? Esse é como você tem puro coração. Porque você vai entender, se tem alguma coisa dentro de mim que contra a vontade de Deus, esse foi mau espírito. Começa a orar, Deus me liberta desse mau espírito. Deus me liberta desse desejo, dessas coisas que dentro da minha alma ainda está precisando de salvação. Me salva, Deus. Me localiza minha alma na frente do lugar espiritual que chama seu trono, trono da sua misericórdia. Através do sangue de Jesus, me ajuda, meu Pai. Dá para mim discernimento, sabedoria. Começa a orar nessa revelação. Amém, queridos? Vamos ler 22. Disse-lhe Judas, não os criados Iscariotes, donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se algum me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Uau! Pensa sobre isso. Você hoje, quando você acordar, você está consciente disso? Que o Criador do Universo, que chama Santo, Santo, Santo para toda a eternidade, Ele quer morar com você. As pessoas, quando encontram uma pessoa muito importante, pega foto, pega foto. Porque quero mostrar para pessoas que eu estou perto desse uma pessoa mais importante. Certo? Pensa sobre Jesus. Pensa sobre Deus, Criador do Universo, que Ele chama você, filho, vem para mim, eu quero morar com você. Entende, queridos? Então, Jesus fala aqui, Ele não está revelando o que Ele é para todo o mundo. Por quê? Porque o mundo não ama Ele. Então, o centro do seu relacionamento com o Senhor, querido, ama o Senhor. Ama o Senhor. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
Dá muita atenção, queridos, para essa realidade que o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O que o Espírito Santo está fazendo com sua alma. Lê isso. Consolador, ele consulta você. Em outras palavras também, ele ajudador. Ele advogado. Sabe o que advogado faz, queridos? Ele senta com você, ele ouve tudo sua realidade, tudo o que você está passando, ele começa a apresentar essas coisas, essa sua realidade, não através sua mente, mas através o que eu leio, o que é verdade. Entende? Por causa disso, o Espírito Santo faz intercessão para nós. Por quê? Porque ele vê a verdade que Jesus morreu para seu pecado, que você não vê. Entende? Que o mundo não vê. Então, ele começa a fazer intercessão dentro de você, que vem perto para o Senhor. Arrepender. Jesus morreu para você, para justificar você. Como Jesus fala, esse trabalho do Espírito Santo para pessoas que creem em Jesus, ele vai revelar justificação da sua alma. Uau! Esse é o grande milagre da vida. Quando você viver com consciência livre e branco. Amém, queridos? 25. Este eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, 26, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará, em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esse Espírito Santo que faz combate contra anjos caídos, o espírito do mundo. Porque o espírito do mundo faz mentiras para você e manifestar mentiras através do mundo. Entende? Para o quê? Para enganar a alma dentro de você que precisa salvação. A alma não fica salva no dia, como um milagre. Não. Um processo. Porque o que é a alma? A alma é sua emoção. A parte emocional, a parte da vontade, a parte do pensamento. Esse é o que nos chama alma. Então, o Espírito Santo está conosco na terra para salvar nossas almas. Como? Esse é o que Jesus está falando. Ele vai conciliar você. Ele vai mostrar para você a verdade. Mas se você vê a verdade e não faz, ainda a sua alma não está salva. Entende, queridos? Ainda a sua alma vai experimentar tristeza, opressão, todas essas coisas. Por causa disso, a Bíblia fala para nós, quando Jesus vai na cruz, ele fala chave. Ele fala para nós, eu ensino todas as coisas, eu revelei para vocês todas as coisas que eu vivi com meu Pai na terra, como igual ser humano aqui, igual você, para você o quê? Quando você aplica essas coisas, aguarda no seu coração, você vai ter alegria completa. Uau! Alegria completa. Entende, queridos? Então, a alegria é quando sua alma está livre. Entende, amados? Vamos ler 27. Deixo-vos a paz, a minha paz. Uau! A paz de Jesus, não sua paz. A minha paz. Então, esse paz, ele é paz de Jesus. Esse paz dependente de Jesus, não dependente de você, não dependente de qual condição, qual tempo, qual estação que você está passando na sua vida. Não dependente do que você está fazendo aqui. A paz que é dependente da presença de Jesus que está no Santo do Santo. É dependente que você está com Ele no tempo difícil. Entende? Esse é como você vai controlar, vai governar. Muito importante, queridos, a paz de Jesus na sua vida. Paulo tem essa revelação na alma dele. Ele fala, através da paz de Deus, vai conquistar, esmagar. Esmagar o quê? Cabeça do serpente. O que está dentro da cabeça do serpente? Veneno, morte, espírito de opressão, espírito do inimigo que está trabalhando contra você, contra a sua alma, contra a sua vida, contra o seu corpo, inimigo que quer matar você, entende? Então, como você governa sobre esse inimigo? Você viver na paz.
Porque a paz de Deus, queridos, o que significa a paz de Deus? Que sua alma está com Ele. Porque Jesus, primeira coisa, Ele fala, quando você vem até mim, eu vou dar para você o quê? Paz. Entende, queridos? Primeira coisa, quando Jesus aparecer para discípulos, Ele fala, paz. Paz. Amém? O mundo não tem paz. Nós temos paz quando nós estamos com Jesus. Vamos ler, queridos, 27. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá do como a dá o mundo. O mundo não tem paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se, Senhor, queridos, você precisa aprender esse chave quando você lê a Bíblia. Quando o Senhor fala para você alguma coisa para você fazer, Ele nunca vai fazer para você. Porque essa é sua responsabilidade. Amém? Porque inimigo quer trocar a responsabilidade do Senhor com sua responsabilidade. E você começa a viver na confusão. Entende? Mas você precisa entender, você sim tem poder para você escolher a paz de Jesus. No tempo difícil, no meio do ambiente do estresse, sabe, essas coisas quando sabe, o dia bater sobre você, muitas coisas acontecendo no dia, pessoas querem enganar você, pessoas já enganar você, pessoas fazem mentira na sua vida, você, muito, sabe, esses tempos difíceis, sabe, você faz uma coisa, paz, eu escolhi, tenho paz no meu coração, através desse paz, eu vou reagir como Espírito de Deus, como a palavra do Senhor, nessa estação. Entende? Primeira coisa, aguarda a paz de Jesus dentro da sua alma. Esse vem da presença de Jesus. Muito importante para a conquista, esmagar a cabeça do serpente. Paulo fala que a paz de Deus esmagar a cabeça do serpente. Como funciona? Você começa submete sua alma nessa estação de estressado, desse tempo difícil, começa a submete sua alma à presença de Deus. Isso é o que saem de submete, fazer obediência, escolha dentro da sua alma, eu vou permanecer na presença, eu não vou reagir desse pecado através para fazer outro pecado. Se a pessoa está com raiva com você, você não vai reagir com raiva. Eu vou permanecer na paz. Entende, queridos? Através disso, o que acontecendo? O inimigo começa, corre na fora da sua alma. Pode ser a pessoa ainda está em frente e você está com raiva. Mas dentro da sua alma, você submete de Deus, submete para Deus. Agora, a paz de Deus dentro do seu coração esmagar a cabeça do serpente. Entende como funciona? Essas coisas dinâmicas da sua vida espiritual, cada dia, o mais você pratica isso, mais você permanece e cresce na imagem do seu Pai. Pense sobre isso. Esse é o plano de Deus, para você crescer na imagem dele, cheia de misericórdia, cheia de tranquilidade, cheia da paz, não dependente do que está acontecendo, mas dependente da natureza dele. Ele não parte da influência, entende? Mas ele que é influenciador. Amém, queridos? Esse é o que é luz do mundo. 27. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá, dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volta para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos vocês de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Uau! Acredita nisso? Acredita que o Pai
maior de Jesus. Você acredita nisso? O Pai não é igual a Jesus. O Pai é maior de Jesus. Por causa disso, Jesus, o caminho para o Pai. A alegria do coração de Jesus, quando você permanece, construir seu conhecimento como Pai cada dia. Você obedece, você permanece na vontade do Pai. Você não vive para você mais, você vive para a vontade do Pai. Por causa disso, a primeira coisa, quando os discípulos perguntam a Jesus, Jesus ensina-nos como nós oramos. Ensina a nossa oração. Jesus fala, orar nesse jeito. Nosso Pai, que está no céu, dá para mim oportunidade para fazer sua vontade nesse dia. Isso o que significa dá para mim pão diário. O pão diário, queridos, não o pedaço do pão, mas o pão diário que é você fazer a vontade do Pai. Por causa disso, queridos, o Jesus fala quando os discípulos perguntam a ele, Jesus, o que você come? Tem comida, nós trazemos para você. Jesus fala, minha comida não é isso. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, essa foi uma parábola que Jesus mostra para nós. Quando você orar nesse jeito. Entende? Meu Pai dá para mim oportunidade. Por causa disso, queridos, pense sobre oportunidades que Deus dá para você no seu dia para fazer a sua vontade dele e você não fez. Ou você fez. Se você fez você pega essa oportunidade, sabe? Pode ser necessidade de uma pessoa e Deus quer você ajuda ela. Pode ser testemunhar a verdade para uma pessoa e você ignorar. Pode ser quando você está na rua andando, o Espírito Santo começa a falar para você, para. Fala com essa pessoa. Revila. Fala para essa pessoa sobre o Evangelho, sobre mim. E você ignora. Entende? Essas oportunidades que Deus dá para você. Entende, queridos? O reino espiritual está olhando, observando o que o ser humano vai fazer. Esse é o que é a conversa dentro de Satanás com Deus sobre Jó. Deus pergunta a Satanás, onde vem Satanás? Onde você vem? Eu venho na terra. Eu estou procurando aqui, dentro das almas do ser humano, para pessoas que ainda não estão rebeldes para Deus. Então, Deus fala, você observei meu servo fiel, Jó? Ele fala, Satanás que fala isso, conversa com Deus, Satanás, maus espíritos, fala, porque você abençoa ele. Mas se você tocar na família dele, tocar nas coisas que você abençoa ele, ele não vai amar você. Ele não vai andar com você. Então Deus fala, vamos ver. Certo, queridos? Você precisa entender, queridos, onde é a sua batalha. Onde é a batalha da sua vida? O que você precisa conquistar na sua vida? Batalha espiritual é real. Você precisa entender onde é a mentalidade de Satanás. O que tem valor no reino espiritual? Entende? Você está vivendo com visualização dentro da sua mente o que está acontecendo no reino espiritual, com cada atitude, com cada palavra. Sabe? Essa necessidade que você precisa de Jesus para todas as coisas. Você precisa, Espírito Santo, dar para você sabedoria, discernimento, para você não cair num problema. Entende, queridos? Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que faz trouble, sabe, trouble, que gera tempo difícil, mas esse tempo difícil não foi gerado através de Deus, não como uma prova, mas por causa de nossa ignorância, por causa da falta de sabedoria, falta de discernimento. Certo? Nós escalamos escolhas erradas em nossas vidas, que geram manifestação de coisas erradas. A Bíblia fala para nós, se você plantar para coisas de mente carnal, você vai recolher coisas carnal, certo? Mas se você tem mentalidade espiritual,
E você plantar seu tempo, por exemplo, seu tempo no evangelho. Você plantar seu dinheiro para a extensão no reino de Deus. O que vai acontecer? Você vai recolher coisas espirituais. Você vai recolher promessas do seu Criador. Entende, queridos? Então, essa é a batalha. Por causa disso, o Espírito Santo está com você para ensinar você a verdade em todas as decisões na sua vida. Sabe, amados? Vamos ler 28 de novo. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar vocês de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que acontecer, para que, quando acontecer, vos creias. Então, o que Jesus explicando para os discípulos? Ele fala isso. Eu vou preparar lugar quando eu morrer para você, eu vou rasgar o véu com o pecado, eu vou entrar no Santo do Santo, apresentar minha morte para seu pecado. Para qual propósito? Que eu chamo a sua alma para entrar através do Santo, no meu sangue, através do meu sangue para o Santo do Santo, para você permanecer no lugar que eu preparou para você, dentro do trono do Pai. Por causa disso, Deus chama você rei. Rei o quê? Rei espiritual. Para você governa com Deus sobre a vida. Entende? Você viver sua vida nesse lugar que você possui através da sua fé na presença do Senhor. E começa a ter você tem vista aberta no mundo espiritual. Antes de alguma decisão, algumas coisas, algumas palavras que você faz, você tem vista aberta. Uau! O que eu vou fazer? Eu vou fazer a vontade que é gerada através do trono de Deus, a vontade de Deus, ou o contrário. Entende? Esse é você, como você viver nesse lugar, queridos. Que você coloca Deus primeiro. Você coloca a vontade de Deus primeiro. Porque se você age coisas contra a vontade de Deus, o que vai acontecer, queridos? Sua alma vai estar na fora do Santo do Santo. Por causa disso, você vai precisar voltar de novo através do arrependimento. Entende, queridos? Esse é o problema. Entende? Então, quando você sair na fora do Santo do Santo, sua alma, eu estou falando sobre a realidade espiritual que nós vivemos, quando nós pecar, o que acontecendo? Dentro da nossa alma, tem olhos do nosso coração vai ficar fechada. Imagina, é tudo escuro agora. Então, quando tudo escuro dentro da nossa alma, nós não vê a realidade espiritual, Satanás vem e fala para nós coisas que parecer certo, parecer bom, e nós fazemos. Por quê? Porque eu não vejo. E fica cego. Então, um trabalho do Espírito Santo que o Senhor Jesus fala para nós, que o Espírito Santo vai restaurar a vista dos seus olhos espiritual. Isso que Jesus fala, que o Espírito Santo está sobre mim para libertar os apresentados, ou prisioneiros, as pessoas que estão na prisão. Liberta almas que estão na opressão. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai restaurar a vista para os cegos. Jesus não está falando sobre os cegos do carnal, cegos do corpo, olho aqui. Não, ele está falando sobre os olhos do nosso coração. Por causa disso, Jesus fala, se você tem olhos no seu coração, você tem ouvidos espirituais, ouve o que o Espírito está falando através da Bíblia. Amém? Vamos ler 29. Disse-vos agora antes que acontecer, para que quando acontecer, vos criais. Então, ele está falando, explicando para a volta dele, a volta de Jesus dentro deles. Porque Jesus vive com eles na carne. Mas agora, a natureza que vive com Jesus está de frente. Então, ele está explicando aqui.
Eu vou preparar no cruz e fazer tudo, preparando tudo no Santo do Santo, rasgar o velho pecado, agora volta, a misericórdia de Deus está no trono da justiça, o trono da misericórdia do papai, e viver. Começa a desfruta. Desfruta a vida. Isso é o que é eternidade. Isso é o que é alegria do Éden. Isso é o que é paraíso. A paraíso, queridos, alegria da presença do Senhor. Isso que é paraíso. Por causa disso, quando Jesus terminou todo o ensinamento dele, ele fala, agora é o paraíso. Agora você tem alegria. Sua alegria está completa, contente. Uau! Esse é o que Jesus preparou para nós. Esse é o que Jesus morreu para dar para você. Sabe, queridos? Um lugar no mundo espiritual para você viver permanece. E começa a viver com Deus nesse lugar. Amém? Então, disse-vos, 29, disse-vos agora antes que acontecer, para que quando acontecer vos crees. Já não falaria muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim, procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos nós daqui. Dá bem atenção para essa explicação aqui. O mundo aqui, queridos, Jesus não está falando sobre o mundo inteiro. Ou há pessoas que não conhecem Deus. Ou Satanás. Jesus não está falando sobre Satanás aqui no versículo 30 do capítulo 4 do João. Ele fala, o príncipe do mundo foi a lei, ou a lei judaica, a pessoas, a liderança religiosa. Esse é o que o mundo que Jesus, dentro desse texto, está falando. Entende? Sobre o espírito de religião que está funcionando dentro do povo de Deus, não lá fora. Há pessoas que matam Jesus, que liderança, que mata o Espírito Santo hoje. Tem muitas lideranças erradas, através da mente carnal, querem controlar o povo de Deus, etc. O que está acontecendo? Eles rejeitam o Espírito de Deus na fora da igreja, certo? A mesma coisa que o povo de Deus, dentro da geração de Jesus, aconteceu. Eles matou o Filho de Deus. Eles colocaram ele na cruz. Jesus não está falando aqui sobre o Satanás. Por causa disso, Paulo também fala isso. Fala, se o príncipe desse mundo conhecer que eles vão matar o Senhor da glória no cruz, eles não vão fazer isso. Então, ele não está falando sobre Satanás. Satanás sabe que se Jesus morrer, agora temos salvação para o ser humano. Satanás sabe isso. Por causa disso, ele falei com Jesus no montanha de tentação. Ele fala, Jesus, você não precisa morrer. Você só precisa me adorar. Eu vou dar para você tudo esse mundo. Se você me adorar. Certo? Essa foi a conversa de Satanás com Jesus. Satanás tenta para resistir Jesus através de Pedro. Certo? Jesus fala, sai fora de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro não quer Jesus morrer. Entende? Então, Satanás sabe o plano do mundo espiritual. Satanás sabe o plano de Deus. Então, desse contexto, Jesus não está falando sobre o mundo de Satanás. Ele está falando sobre o mundo religioso. Entende, queridos? O espírito de religião que está gerando na fora do árvore do conhecimento, não árvore que gera vida, que dá vida para você, vida da palavra de Deus, mas só conhecimento. Entende, queridos? Esse é o espírito de religião que funciona hoje e trabalha hoje dentro da muitas maioria do corpo de Cristo. Infelizmente, a mesma coisa, nada nova. Nós ainda descobrimos a realidade do mundo espiritual. Sabe, amigos,
Então, Jesus está aqui orientando os discípulos dele, orientando, abre a mente deles para o que está acontecendo. Por causa disso, queridos, a Bíblia fala para nós que Jesus vem para o mundo, mas o mundo rejeita ele. Qual pessoas que rejeita Jesus? Não foi pessoas do Roma, não foi imperador da Roma, mas o imperador da Roma fala: Jesus não sente, Jesus não tem nada, nenhum erro dentro desse homem. Mas qual pessoas que fala: mata ele, o sangue dele sobre nós, e nossos filhos? Foi o quê? Qual pessoas que faz isso? A liderança religiosa judaica, entende? Então, nesse texto, o mundo não sobre Satanás, mas sobre o mundo religioso, que não tem relacionamento com Cristo, que não vê o Pai, que não mora dentro do Santo dos Santos, que eles não são filhos de Deus. Entende, amados? Então, vê o que Jesus quer falar aqui para você. E começa a guardar essa verdade e alimenta essa verdade para a oração, sabe? Começa a alimentar essa realidade, essa palavra, orar, orar, fala para Deus, Deus, abre meus olhos para entender o que você está falando aqui para mim. Construir meu relacionamento, meu Pai, com você, na fora da realidade da religiosidade, na fora da religiosidade do cristianismo hoje, eu quero viver com você na mesma forma que Jesus viveu com você no Jerusalém. Abre meus olhos, meu Pai. Começa a estar com fome, com sede para a presença do Pai, amados. Isso que é eternidade. Isso que Jesus apresentar para nós. Jesus apresentar para nós vida com o Pai. Vida com o Pai. Não vida sem Pai, mas vida com seu Criador que fez você. Sabe, amados, esse bem individual. Por causa disso, queridos, a Bíblia mostra para nós que quando as pessoas ouvem o Evangelho, baptizado no Espírito, o Senhor adiciona o povo para a igreja dele. Não foi para um templo, não foi para uma religião, não foi para a igreja fulana, igreja alana. Não, mas para a igreja celestial. O Senhor que adiciona. Então, siga o Senhor. Não coloque a confiança da sua coração na uma doutrina fulana, Assembleia de Deus, de Batista, sabe? Vê como Jesus vê o corpo dele na terra. Entende, amados? Esse nunca vai acontecer dentro da sua alma até você ver o Pai. Começa a ver a potência da chamada de cada alma que começa a seguir Jesus para ser filho. Como você ser filho? O Pai que seja revelado para a alma. Esse é o que faz filhos quando você mora com o Pai. Quando você permanece olhando a presença do Pai, falando com Ele, mantendo a conversar com Ele sobre todas as coisas da sua vida. Não só quando o tempo é difícil, não quando há problemas, não só encha sua conversa com o Pai sobre os problemas, sobre o que está acontecendo, sobre pergunta, pedidos. Sabe, queridos? Mas cada pai aqui na terra, ele gosta muito que a criança sente com ele e sorri. E fala, eu te amo, pai. Eu sou aqui só para desfrutar nosso relacionamento juntos. Você é importante para mim. Eu quero amar você mais. Mostra para mim seu coração. Tem tempo com Deus, sabe? Na fora da sua vida, na fora do barulho que está acontecendo na sua vida, na sua terra, na sua trabalho, na sua família, sabe? Esse é o que Jesus fala para nós, queridos. Por causa disso, Jesus está separado na montanha. Por quê? Ele ama o Pai. Ele só quer estar consciente, enche a alma dele da presença dele, do amor dele. Entende? Quando ele descer da montanha, o Pai está com ele.
para confrontar, fazer combate com Satanás que está trabalhando na terra. Entende, queridos? Então, cuida do amor de Deus dentro do seu coração, queridos. Esse é como você tornar igreja com mentalidade celestial. Não mentalidade terrena, mas a igreja celestial. Você está como o rei dos reis. Você viver como rei. Como você viver como rei? Sabe como, queridos? Você entende que você está com Deus na todas as coisas que você está confrontando na sua vida. Você não está sozinho. Você está com Jeová, o poderoso, o vivo. Eu sou o Criador do universo. Você começa a construir a história dele na sua vida. Entende, queridos? Porque todas essas coisas temporárias, ele só o que é eterno. Então, a história dele que vai permanecer na terra. Nós vemos isso através dos discípulos que seguem Jesus com todo o coração. Eles morrem, mas a vida deles fala para nós Deus. Fala para nós a história de Deus na terra. Entende, queridos? Do mesmo jeito, queridos, quando você siga Jesus, Jesus vem no seu coração, ele vive sua vida. Não você mais que viver. Você só render seu coração. Deixa ele levantado. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Isso é o que foi no meu coração. Eu acredito que o Senhor está mostrando muitas coisas para nós, porque Ele quer reformar a igreja dele. Ele quer reformar a mentalidade do povo de Deus na terra, porque essa é a esperança do mundo, a esperança do ser humano é a igreja. É a igreja, entende? Porque o mundo não vê Jesus, mas vê a igreja, certo? Por causa disso, Jesus fala, eu sou luz do mundo. Mas quando eu viver em você, agora vocês, luz do mundo. É você que precisa brilhar com sua caráter. Brilhar como o quê? A luz de Jesus, a presença dele dentro da sua alma, dentro da sua vida, trava seu relacionamento com ele, que ele é tudo para você. Automaticamente, a luz do conhecimento da presença e a glória de Deus vai crescer na terra. Esse é o que é a igreja, queridos. Amém? Então, acredita no toda a palavra que Jesus fala sobre você. Não só acredita todas as palavras que Jesus fala sobre ele, mas sobre você também. Amém? Você é templo vivo dele. Você não parte de um templo que pessoas fazem. Não identifica sua vida, seu ser, como um templo terreno, mas identifica o que você é como a realidade celestial. Amém? Esse é o que você é. Acreditar. Você é templo do Criador do Universo. Espírito de Deus está vivendo através das suas mãos. Você está à vontade dele, fazendo a vontade dele através da sua palavra, sua opinião pessoal. Você está falando a opinião de Deus. Porque não tem outra opinião. Se você tem opinião diferente da palavra de Deus, com certeza, 100% enganado através inimigo do seu espírito, de sua alma. Entende? Porque só tem dois reinos, só tem dois opiniões. Opinião da palavra de Deus ou opinião do Satanás, que engana almas do ser humano. Amém? Então, se você é corpo de Cristo, templo de Deus vivo, você compartilha a sua palavra de Deus dentro da sua boca. Palavra de Deus é a espada da sua boca. Quando você falar, agora tem discernimento que separar a alma do mau espírito. Você dá conhecimento de Deus para pessoas através da sua opinião pessoal. Então, cuida da sua opinião pessoal, amados. Porque sua opinião pessoal que vai fazer influência nas pessoas, influência na vida das pessoas.
Quando pessoas perguntam a você, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Fala a palavra, a vontade de Deus para eles. Não fala sua experiência, seu passado, o que você acha, através da informação ou através de algumas coisas que você vê. Essas influências do Satanás. Mas quando você fala a palavra de Deus, você está preparando o caminho da história de Deus para acontecer na vida dessa pessoa. Entende, queridos? Essa é a palavra de Deus. Amém? Isso é como funciona você, igreja. Você, templo de Deus. Você brilhar no mundo através da sua vida pessoal em todas as partes. Amém? Deus te abençoe, queridos. Eu vou orar com vocês. Obrigado, meu Pai, para a sua unção, para o seu Espírito que está a parte de nós. Obrigado, Jesus, porque através de você nós temos mentalidade dentro da nossa cabeça diferente. Através de você viver como nós, você mostrando para nós o que o Pai vê, o que o Pai falou. O jeito que nós vivemos, o caminho que nós vivemos com Deus, Criador do Universo, nesse terra, nessa caminhada, nessa jornada. Mostra para nós, Jesus. Eu oro, meu Pai, que esse capítulo 14 do livro de João está realizado, está real no mundo espiritual para cada alma, em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo abre, restaura a vista do reino espiritual, dessa verdade que você revelar para nós, Jesus. Eu oro, meu Pai, para visões, sonhos, em nome de Jesus, que a alma do ser humano fica levantada através dos seus anjos, através do Espírito Santo nos lugares celestiais. Eu oro, meu Pai, que localiza cada alma, em nome de Jesus, na frente do trono da sua misericórdia, que ouvidos abertos, olhos abertos, para eles ouvir, eles ver no mundo espiritual o que você é. Do mesmo jeito que Jesus viveu a vida terrena dele, a vida carnal dele, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Nós somos, meu Pai, completamente dependente da sua misericórdia, que você abriu o sangue, através do sangue de Jesus para nós, o Santo do Santo. Você rasgar tudo punição da nosso pecado. Eu oro ao Pai que você tira tudo condenação na fora da alma dos seus filhos, das suas filhas. Em nome de Jesus, tira. Em nome de Jesus, que a justificação do Senhor está sobre vocês. Em nome de Jesus, eu declaro a justificação do Senhor sobre suas almas. Eu declaro o perdão do Pai sobre suas almas. Em nome de Jesus, que vocês vejam o Pai, que você conheça o Pai, que você vive completamente na glória do Pai. Em nome de Jesus, que fazer impacto, influência sobre sua alma, sobre sua atitude, parte emocional, pensamento, decisões, vontade, tudo fica impactado através do Espírito Santo, que fluindo do Papai Eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro ao Pai para sabedoria. Eu oro ao Pai para discernimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada alma fica alerta, fica aberta no mundo espiritual. Que quando o inimigo vem, ele chama estrangeiro, não familiar. Que seu espírito seja familiar para as almas da sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro ao Pai para completamente cura sobre nossos corpos. Cura, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curados em nome de Jesus. Cura completamente sobre sua alma. Sobre parte emocional que não está estabelecido através do que você vê como Espírito Santo. Cura, meu Pai, essa parte. Em nome de Jesus. Eu comando tudo mau espíritos. Tudo demônio sana fora da parte emocional das pessoas. Em nome de Jesus, sana fora, sana fora, sana fora, sana fora.
Eu oro, Pai, para restauração da vista da sua glória, restauração da sua intimidade, meu Pai. Obrigado, meu Pai, para você santifica a alma, lava a alma com seu Espírito, com água viva, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, para encha. Receba, queridos. Receba a unção do Espírito. O Senhor Jesus fala, eu vou dar para você a unção que liberta a sua alma. A unção do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, receba. Eu declaro o perdão de Deus sobre vocês, sobre suas almas, que cada alma ouve com ouvidos espirituais a voz do Papai, a voz do Papai de Jesus, nosso Papai Celestial. Eu perdoo você, minha filha. Eu perdoo você, meu filho. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, para levantar almas, meu Pai, da sua família, na fora do mundo, na fora dos lugares baixos espirituais, para lugares altos, para eles viver como Altíssimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restauração da vista das suas almas, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Receba a libertação, em nome de Jesus. Você está livre de toda tristeza, em nome de Jesus. Toda opressão que está familiar com sua atitude, com seu pensamento, com o jeito que você pensar na vida, sai fora mau espírito. Sai fora mau espírito em nome de Jesus. Sai fora da alma. Sai fora em nome de Jesus. Sai fora em nome de Jesus. Eu quebra todos círculos em nome de Jesus. Estamos saída agora em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, para ajuda. Em nome de Jesus. Quebra tudo, engano de Satanás, parte emocional, a tristeza, a depressão, quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, para a restauração da vista de seus filhos. Que eles vivem essa noite, esse dia, completamente diferente do ontem, por causa do seu espírito dentro do ser humano interior, dentro do ser interior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção do Espírito Santo sobre o ser interior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Seu nome é abençoado para sempre. Seu nome é abençoado nas vidas da minha família, nas vidas, meu Pai, da minha família celestial aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua unção, meu Pai, sua presença eterna, seu amor eterno permanece no homem interior. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, que cada homem interior aqui, meu Pai, vive na glória. Em nome de Jesus. Viver no Santo do Santo, sem nenhum sentimento de condenação, sem nenhum espaço para o inimigo espiritual, sem nenhum, meu Pai, tristeza, depressão, opressão. Obrigado, meu Pai, para fazer essa separação dentro do homem interior, para todos os maus espíritos saem fora, agora, em nome de Jesus. Tudo o que é contra a sua alma, deixa aí, sai fora, deixa aí em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para restaurar a visão, restaurar o pensamento do futuro da sua família, da seu filho e da sua filha, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, para a visão deles do futuro estar gerada através do pensamento que está na sua mente, meu Pai. Pensamento da paz, pensamento da prosperidade completamente sobre o espírito, a alma, o corpo, completamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. Jesus. Amém, Baba. Amém, Baba. Nunca terminar a oração, meu Pai, porque você sempre permanece conosco, meu Pai. Amém. Deus te abençoe, amados. Muito alegre que compartilhar essa palavra de Deus, porque essa palavra para mim
é para você. Amém? Senhor Jesus fala, quando você falar, o Espírito Santo vai revelar. Então, o Espírito Santo me abençoe muito essa noite. Eu acredito que abençoe vocês também para a visão de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. Amém? Deus abençoe, queridos. Compartilhar esse vídeo, esse live com mais pessoas para abençoar vidas deles, em nome de Jesus. Cada quarta-feira estamos juntos na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, amados. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Tem semana abençoada e declara a bênção do Senhor sobre sua família, sobre seu ministério, sobre tudo que Deus coloca no seu coração, que vai prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo o que é contra a vontade de Deus na sua vida está quebrado e rasgado na fora de sua mente, na fora da visão dos seus olhos, do seu coração. Em nome de Jesus. Que você vê a palavra de Deus manifestada na sua vida e todas as promessas deles. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridos. Até quarta-feira que vem. Em nome de Jesus.